vai continuar a nossa série. Peço que quem trouxe sua Bíblia de papel aí pegue, abra lá no livro de Efésios, capítulo 6, a armadura de Deus. E hoje a gente vai falar do último item, que é a espada, que está lá na cinturinha do Alfredo. Efésios capítulo 6, versículo 10, a armadura de Deus. Vamos lá. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá, assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Versículo 14. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, ou o cinto da verdade. Eu estou lendo uma versão diferente hoje, tá, galera? Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Versículo 16. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como um capacete e a palavra de Deus como uma espada, que é o Espírito, que o Espírito Santo lhes dá. E aí no versículo 18 ele fala: orem sempre, pedindo a Deus para que os ajudem nessa batalha. Gente, espada do Espírito. O que é interessante? Quem lembra, quem esteve aqui com a gente no primeiro episódio, vai saber que eu falei da importância do cinto. E uma das importâncias do cinto, como a palavra de Deus, é que ele dá sustentação para as coisas. A Ana falou muito bem, o cinto segura as calças, não deixa as calças cair. E aí o que é interessante? Que o cinto e a espada, eles se completam. O cinto, ele segura e ele protege a espada. Porque a espada, ela fica guardada no cinto. Sem o cinto, a espada, ela não consegue, não tem suporte, e o guerreiro não consegue usar a mão para nada, ele vai ter que ficar sempre com a mão na espada. Então, como a gente viu que o escudo, ele era um escudo muito grande, muito pesado, muitas vezes eles utilizavam duas mãos no escudo e a espada estava ali junto com o cinto. Quando ele precisava usar a espada, então ele tirava uma mão do escudo, puxava a espada e estava pronto para usar a espada do Espírito, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que tudo começou na palavra, a armadura de Deus, ela começa na palavra, nos dando sustento, e ela termina na palavra. Então, a mesma palavra que nos sustenta é a palavra que nos protege. A espada, o texto que a gente leu fala isso. Usem a palavra, a espada da verdade, que é o Espírito de Deus. Então, a própria palavra também é a espada, só que essa espada ela precisa de um agente muito importante, que é o Espírito Santo. Tá? Olha só que legal, o que a Bíblia fala sobre espada? Tem um texto em Hebreus, capítulo 12, que fala o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Sabe o que é uma espada de dois gumes? É uma espada que corta dos dois lados. Aquelas espadas da Idade Média. Não é uma espada de samurai, por exemplo, de espadachim. Aquelas espadas chinesas não é aquela que só corta de um ladinho. É uma espada mais gordona, assim, mais grandona, que corta dos dois lados dela, dos dois gumes. Tá? E o que a Bíblia representa? O que essa espada representa? Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Então a Bíblia, ela vai lá dentro do nosso coração ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Se tem um livro que sabe muito sobre você, esse livro é a Bíblia. Quando você está numa vibe estranha, quando você está em algum momento esquisito da tua vida, é esse livro que você vai ler, e esse livro parece que vai falar tudo sobre você, tudo sobre o que você está sentindo, e tu lê lá e tu fala, cara, parece exatamente o que eu estou vivendo. E não parece, porque esse livro ele é capaz de julgar
os pensamentos e as intenções do seu coração. Só que esse livro, ele age em nós através do Espírito de Deus. Se vocês lerem no versículo que a gente acabou de ver, a espada ela só tem utilidade quando o Espírito de Deus está em nós, quando a presença do Espírito está em nós. Então, qual é o papel do Espírito Santo? Que é esse camarada que faz essa espada ser viva. É o camarada que faz a espada ser útil. E o primeiro papel dele é que ele justamente faz isso. O Espírito, ele traz vida. Vida para quê? Vida para a palavra. Olha só que legal esse versículo de Coríntios. Paulo, quando escreve para Coríntios, ele fala assim: Ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Uma nova aliança é uma aliança que Jesus fez comigo e contigo. Quando ele morreu na cruz, ele colocou como se fosse uma aliança no nosso dedo, um compromisso que ele assume de nos salvar da morte. E aí ele continua: e nós somos ministros dessa nova aliança, não de letra, ou seja, não por causa de um texto, mas, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que esse texto está querendo dizer, e o que eu quero mostrar para vocês hoje, é que a Bíblia, sem a presença do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, não passa de um livro com muitas páginas e letrinhas pequenininhas, sem nenhuma figurinha, que não vai nos atrair. Agora, a partir do momento que o Espírito Santo age nesse livro, por meio das suas palavras, ele nos traz vida. Então, a Bíblia nos traz vida por causa da ação do Espírito Santo em nós, através dela. Se você fosse olhar para isso aqui sem a ação do Espírito Santo, ela não seria nada. Porque o texto fala: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porém, sempre que a gente abre isso aqui, o Espírito fala. Porém, o Espírito, quando eu falo Espírito, eu estou falando de Deus, tá, galera? É a mesma pessoa, o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, sempre quando eu abro isso aqui, Deus está falando, Deus está ministrando ao meu coração. Porém, se os meus ouvidos não estão atentos à voz do Espírito, o que eu leio aqui não vai fazer sentido para mim. Então, fica a primeira lição. Quando você lê a Bíblia, você precisa do Espírito Santo, senão você não vai entender. Quando você lê a Bíblia, você precisa da ação do Espírito Santo no teu coração, porque senão isso aqui não vai fazer sentido para ti. Por exemplo, eu acompanho um cara que trabalha no mundo dos negócios, ele é um cara que trabalha com dinheiro, com finanças, e ele fez uma palestra sobre finanças com o livro de Provérbios, só que ele não leu com a direção do Espírito Santo. Ele não usou, ele não interpretou o livro de Provérbios com a ação, com os olhos do Espírito Santo. Então ele só tirou os ensinamentos, porque a Bíblia sempre tem ensinamento, mas aquilo não trouxe vida para ele, no sentido da ação de Deus na vida dele. Por quê? Não foi com os olhos do Espírito. Então, quando você for abrir a Bíblia, ou quando você for acessar a sua Bíblia, ore e fala assim: Espírito Santo, vivifica, traz vida para cada texto que eu ler aqui, que faça sentido para mim e que eu, quando ler, ouça literalmente o Senhor falando comigo. Beleza? O Espírito traz vida. O papel do Espírito é trazer vida a essa palavra. Se o Espírito, sem o Espírito Santo agindo, a Bíblia vira só um amuleto. Porque aí a galera pega: não, eu tenho a Bíblia. A Bíblia não sei o quê. Aí o pessoal pega a Bíblia, né, deixa aberta e deixa lá na cabeceira da cama. Não, para quê? Para nos proteger. A gente deu a Bíblia de presente para nossa vizinha, e ela não é cristã, e a gente começou um contato, tem uma amizade, e aí a Fran decidiu dar uma Bíblia de presente para ela, dessas Bíblias que a igreja está dando para as pessoas aqui, né, que a gente comprou na campanha. Então, a gente pegou uma Bíblia e doou para essa vizinha. E aí ela mandou uma mensagem para a Fran: já abri a Bíblia e já coloquei lá na cabeceira da minha cama para nos proteger. Ou seja, essa pessoa, obviamente, não conhece o Espírito Santo, não tem uma relação pessoal com Deus. Para ela, a Bíblia é um amuleto. Mas para a gente que está com essa armadura, que está com essa espada na mão, a gente precisa entender e ver com os olhos do Espírito. A Bíblia não é um amuleto, beleza?
A Bíblia é a palavra de Deus que age no nosso coração através do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo mais faz? O que essa espada do Espírito, o que é importante para essa batalha ter o Espírito na nossa vida? Porque o Espírito, a segunda coisa, ele aconselha. O Espírito Santo, ele nos aconselha. Olha esse texto, quando Jesus fala do Espírito Santo. Ele fala assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito nos guiará. Olha lá que legal. O Espírito da verdade, ele os guiará a toda verdade. João capítulo 16, versículo 13. O que o Espírito faz? Ele nos guia. Jesus falou nesse texto o seguinte: quando eu morrer e ressuscitar, eu vou para os céus. E o Espírito Santo vai descer e vai habitar em vocês. E vocês vão ser casa de Deus, vocês vão ser a morada do Espírito Santo. E o que esse Espírito Santo vai fazer em vocês? Ele vai guiar vocês. Ele vai mostrar para vocês o caminho para seguir. A espada do Espírito nos mostra a direção, nos mostra o caminho. Se você vê algum filme de guerra onde tem o general ou alguém lá com a espada na mão, o que ele faz quando ele começa a batalha? Ele pega a espada, levanta para cima e aponta para o caminho a seguir. Ele aponta para o alvo: bora, vamos lá, matar todo mundo. Ei. Pum, vai com a espada para frente, porque a espada mostra a direção. O que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua? Ele nos guia, ele nos mostra a direção. O papel do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus agindo em nós, nos mostrando como a gente deve proceder, como a gente deve seguir. Quando a gente tem o Espírito Santo vivo falando aos nossos corações, esse mesmo Espírito nos guia, nos mostra o caminho a seguir, nos mostra o que fazer, nos mostra o que não fazer, nos mostra como fazer, nos mostra como agir e nos mostra como não agir. Aquela voz que você ouve dentro do seu coração falando: olha, não faz isso que é pecado, é o Espírito Santo agindo. Aquela voz falando: olha, isso aí que você leu é o que você precisava para o seu dia. É o Espírito Santo agindo. É o Espírito Santo falando. Uma experiência legal para contar para vocês. Eu fui pregar lá no Espírito Santo, em outra cidade, sexta passada, por isso que eu não estava aqui com vocês. Fui lá, preguei, tal, arrumei minhas coisas, minha mala e vim embora. Quando cheguei aqui, quando cheguei aqui eu lembrei, no avião eu lembrei que eu tinha esquecido a minha Bíblia. Falei: cara, minha Bíblia de papel, que eu uso com todas as minhas anotações, ficou lá. Aí eu mandei a mensagem para a menina da comunicação da igreja e falei: minha Bíblia ficou aí. Ela falou: fica tranquilo, a gente vai te mandar pelo correio. Aí, beleza. A irmã dela estava na igreja e entregaram a Bíblia para a irmã dela, achando que era ela. Entenderam a história? Fala assim: o pastor pediu para deixar essa Bíblia contigo. Porque ela avisou a igreja, falou: o pastor deixou a Bíblia aí e entreguem essa Bíblia para mim. Confundiram ela com a irmã e entregaram para a irmã dela, que não sabia de nada. A irmã dela pegou a Bíblia e falou: o que eu vou fazer com essa Bíblia aqui? Aí ela abriu a Bíblia, não tinha nenhum nome, porque a minha Bíblia não tinha nome, não tem nome. Aí ela começou a ler a Bíblia, começou a ver um monte de anotação, começou a ver um monte de coisa lá, tal. E aí ela chegou em casa e a irmã dela falou: a Bíblia do Taveira está contigo? Ela: meu Deus, a Bíblia do Taveira, cara. Eu abri tudo, fucei, mexi nos papéis tudo, porque eu não sabia, queria achar um nome. E ela começou a ler um monte de coisa. Aí ela me mandou uma mensagem, primeiro pedindo desculpas. Falou: pastor, eu achei tua Bíblia aqui. Aí ela explicou essa história e eu não sabia de quem que era a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia e comecei a fuçar para ver se eu achava um nome. Mas eu quero te dizer uma coisa: me desculpa porque eu folhei toda a tua Bíblia, porém eu achei umas anotações tuas que era o que eu precisava ouvir. Deus falou muito comigo, porque eu estou numa fase muito complicada da minha vida. E aí ela me mandou um print de um escrito que eu fiz lá, de um rabisco que eu fiz na minha Bíblia. E ela falou: era isso que eu precisava ouvir. E, cara, Deus falou muito comigo através da tua Bíblia, dessa mensagem. Aí eu peguei e mandei a mensagem para ela: então por isso que eu esqueci a Bíblia, porque Deus queria falar contigo e só assim para ele falar contigo. E o que eu estou querendo explicar e mostrar isso para vocês? Que quando ela está com o Espírito Santo na vida dela, quando ela está num relacionamento pessoal com o Espírito, cara, ao ler a Bíblia, ao falar: Espírito Santo, fala comigo, ele vai lá e guia ela.
através da própria palavra. Então, quer saber que caminho seguir, quer saber se o que você faz, quem você é, o seu comportamento, aquilo que Jesus quer da sua vida, leia a Bíblia. Porque através da Bíblia, com a ação do Espírito Santo na gente, a gente vai saber o caminho a seguir, a gente vai ser guiado pelo Espírito. Quer ver um exemplo? O exemplo de Jesus, da tentação de Jesus. Quem conhece a história sabe, quem não conhece está lá em Mateus capítulo 4. O que acontece na tentação de Jesus? O diabo vai tentar Jesus. Jesus está no deserto e o diabo chega lá e fala assim: Jesus, se tu é o Filho de Deus, Jesus ficou 40 dias no deserto. Ele fala para Jesus assim: se tu é o Filho de Deus, pega essas pedras aí e transforma elas em pão. Aí, cara, Jesus estava 40 dias sem comer. Ele estava morrendo de fome. Quem é que estava com fome? Era o diabo? Não, para o diabo, tanto faz. Era Jesus que estava com fome. Quem que tinha poder para transformar a pedra em pão? Jesus. Só que o que Jesus faz? Ele usa a palavra, ele usa o ensino, ele usa a Bíblia como uma espada. E ele defende. E ele ataca e defende ao mesmo tempo com essa espada o próprio diabo. E ele fala assim: sai para lá, porque nem só de pão viverá o homem. Depois, quem que iria morrer? Porque o diabo fala para ele assim: Jesus, está vendo esse lugar alto aqui? Se joga daqui de cima e pede para os teus anjos te guardarem. Porque a Bíblia fala que os anjos guardarão o servo de Deus. Jesus sabia que ia morrer na cruz, galera. Jesus sabia que ele ia ser crucificado. Isso era muito antes de ele ser crucificado. Só que aí o que acontece? Se ele pede proteção para os anjos ali, quando ele vai morrer na cruz, ele também pode pedir proteção para os anjos. Então ele ia quebrar o pacto, o compromisso que ele tinha de morrer na cruz. Quem queria morrer? Era o diabo? Não, era Jesus. O que Jesus faz? Sabe, através da palavra e da ação do Espírito, que não é esse o caminho. Aí ele fala para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. E aí ele resiste ao diabo nisso. E a última coisa, quem que era rei, mas estava sem trono? Jesus. Porque o diabo leva Jesus para o lugar mais alto da cidade e fala assim: tudo isso é meu e eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Cara, Jesus era rei, ele sabia o que era ser rei, ele sabia o que era se prostrar e adorar, mas ele estava sem trono. Porque Jesus tinha abrido mão do seu poder, do seu nome real. Filipenses capítulo 2 fala isso. Ele abriu mão de toda a sua glória de rei e foi ser um servo. Para quê? Para morrer na cruz no nosso lugar. Então Jesus sabia o que era ser rei. E o diabo tenta ele nisso. Só que por causa da ação da palavra, por conhecer a palavra, ele desvia do diabo e fala assim: adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Como é que Jesus escapa disso tudo? Através da espada do Espírito. O que a gente precisa entender, cara? A espada do Espírito serve para que a gente saiba utilizar a palavra e se defender e não se auto-sabotar. Qual é o problema nosso? É que a gente se auto-sabota, a gente se sacaneia a nós mesmos. A gente coloca a pedra e tropeça nela. De tão bom que a gente é, estou sendo irônico, mas de tão bom que a gente coloca a pedra e vai lá e tropeça nela. A gente se auto-sabota. Por quê? Porque a gente não entende que o Espírito Santo está aí para nos ajudar a usar a Bíblia para nos proteger. A usar a Bíblia para nos direcionar no caminho certo. Segundo ensinamento, quando você não souber o que fazer em relação a uma tentação, a uma necessidade ou a um pecado, por favor, leia a Bíblia e peça para o Espírito Santo de Deus te mostrar o caminho. Faça exatamente essa oração que eu acabei de falar. Fala assim: Espírito Santo de Deus, eu não sei o que fazer, me mostra o caminho. E aí você vai ler a palavra de Deus, vai ler a Bíblia para que Ele te mostre. Beleza? Não deixe de usar a sua espada. Tá? A sua espada ela é importante para que você use, para que você mesmo não se auto-sabote. Eu contando isso para vocês, lembrei de uma história do exército também. As armas mais antigas, elas tinham uma espada na ponta do fuzil, né? A baioneta. Para quem já ouviu falar nisso, para quem não ouviu, enfim. É uma faca que ficava na ponta do fuzil e transformava o fuzil meio que numa espada. Porque se acabasse a munição, o cara ia para a espadarada mesmo. Aí a gente foi fazer um treinamento
com esse fuzil e essa espada na ponta, que a gente tinha que correr, passar por vários obstáculos e tal. E um cara da minha equipe, óbvio, né? O Silva, o nome dele, correndo, todo empolgadão lá, não sei o quê. Cara, ele foi pular um obstáculo, tropeçou e enfiou a baianeta no pé. Atravessou o pé dele assim, ó. Aí, cara, já começou a chorar, começou a berrar, e aí os médicos não sei o quê. Por quê? O que ele fez? Ele se auto-sabotou. Ele usou a espada, que era para ele usar contra o inimigo nele mesmo. Não faça igual o Silva. Não seja alguém que use a Bíblia para se auto-sabotar. Não faz isso, cara. Você vai se ferir, vai sofrer e não vai saber, não vai extrair o melhor do equipamento que você tem. Então, tranquilinho, observa os obstáculos, usa a sua espada da maneira correta, pede sempre para o Espírito agir na sua vida. Terceira coisa, o que o Espírito faz? O Espírito dá entendimento. O Espírito, ele dá entendimento. Olha só esse versículo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Esse Espírito está com letra maiúscula na sua Bíblia, na minha Bíblia também, por isso que eu coloquei ali. Esse Espírito não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então, quem não tem o Espírito não consegue ver as coisas do Espírito de Deus, pois elas são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Coisa de Deus, palavra de Deus, ação de Deus, são discernidas de forma espiritual, não são discernidas de forma natural. Eu falo bastante sobre isso, porque a gente não consegue entender com os nossos olhos físicos aquilo que é espiritual. A gente não consegue. A gente quer tentar entender a fé sem viver a fé. A fé é algo espiritual. E a nossa razão, os nossos olhos não vão conseguir ver a fé. Os nossos olhos não vão conseguir pegar na fé. Porque a fé é algo espiritual. É algo que o Senhor Deus nos dá. A salvação, a graça, a ação de Deus é tudo baseado na convicção que a gente tem da ação de Jesus Cristo sobre nossas vidas. E se a gente não vê isso de forma espiritual através do Espírito, a gente não vai entender. Então você pode estar sentado aí falando, cara, isso tudo é legal, mas eu não compreendo. Falta você pedir para que o Espírito te dê entendimento. Falta você chegar e falar assim, Espírito Santo, me dá entendimento. Espírito Santo, eu não consigo entender isso que o pastor está pregando. Faz essa oração, pô. Espírito Santo, me faz entender o que está acontecendo aí. Eu não consigo. Faz essa oração. Pede entendimento para o Espírito Santo. Olha só que legal. O Espírito Santo é quem desembaralha nossa compreensão sobre as coisas de Deus. Tem tanta coisa que a gente não consegue entender, tanta coisa que Deus quer mostrar para a gente, tantas coisas. Cara, Deus está querendo falar contigo, adolescente, o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus está querendo falar contigo. Só que sabe por que tu não vê? Porque tu não pede para o Espírito Santo abrir os teus olhos espirituais. Tu não pede para o Espírito Santo abrir os teus olhos espirituais. Não sei se foi na live que eu falei, não sei se foi na igreja, não lembro exatamente onde que eu falei, mas eu contei a história do servo de Eliseu. Foi aqui que eu falei para vocês a história do servo de Eliseu. O profeta Eliseu, profetão lá do Velho Testamento, está no livro de Reis. Eles estavam sofrendo uma pressão do exército inimigo, e ele estava com um exército menorzinho ali no acampamento. E surgiu a notícia de que o exército inimigo tinha cercado eles, barulheira, o exército inimigo em volta do acampamento deles, apavoro. Os dois saem da barraca, onde eles estavam acampados, vão para a rua, e aí eles olham e vem o exército todo. E o servo do Eliseu fica apavorado, ele fica doido, assim, meu Deus, a gente vai morrer, tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí Eliseu pega, dá um tapinha no ombro dele e fala, Deus, abre os olhos do menino, que ele não está conseguindo ver. Aí quando ele faz essa oração, Deus abre os olhos do servo dele e ele vê o quê? O exército de anjos de Deus atrás do exército inimigo. O que significa isso? Que Deus age através do Espírito e a gente não consegue entender as coisas de forma espiritual. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Então vamos seguir. Olha lá. Pastor, o que eu devo fazer então? Qual é a minha postura? Né? Se o Espírito ele dá entendimento, se o Espírito ele nos guia, se o Espírito nos mostra o caminho a seguir, se o Espírito nos dá vida, o que eu faço então?
Qual é a minha atitude? O que eu preciso fazer? Não apagueis o Espírito. Por quê? Porque muitas vezes o Espírito está querendo agir no meu coração, o Espírito Santo está querendo falar comigo e eu estou lá cometendo pecados, tropeçando, falhando, com o coração endurecido, apagando a ação do Espírito. Então, o que eu tenho que fazer como um adolescente que está com a armadura de Deus? É deixar minha espada sempre afiada. É deixar minha espada sempre pronta. Eu não posso apagar a ação do Espírito. Se tem alguma coisa que está atrapalhando a ação do Espírito na sua vida, você vai lá e resolve isso. Se tem algum problema que está ferindo a sua caminhada com Deus, você vai lá e resolve. Essa semana, tive um problema com uma pessoa. E enquanto eu não fui lá, não sentei lá com ela, não conversei com ela, não falei para ela o que eu estava sentindo, não ouvi o que ela estava sentindo, parece que tinha algo errado na minha vida. Por quê? Porque eu estava meio que apagando a ação do Espírito. Como é que Deus vai falar comigo se eu estou dando moral para o pecado? Como é que Deus vai falar contigo se você é um adolescente que não ama a Jesus? Se você é um adolescente que tá nem aí para as coisas de Deus? Se você é um adolescente que aqui na igreja levanta a mão e lá fora mostra o dedo do meio? Não dá, cara. Não dá. Você tem que ser alguém que não pode apagar o Espírito. Essa espada, a ação do Espírito Santo, precisa nos guiar e nos direcionar sempre. Mãos para o alto, espada para o ar. E isso, próximo texto. Espera eu falar já agora. Segura direito aí, fera. Não, Igor. Segura ao contrário. E não. Foi sem querer, né? Eu tô ligado, rapaz. Tô marcando esse cara aí. Beleza? Ó, vou colocar, quando eu falar já, tá? O texto é esse aqui, olha, quando eu falar já, Efésios capítulo 4, versículo 30, 1, 2, 3 e já! Efésios 4, 30. Quem achar primeiro, levanta e lê. Qual é o teu grupo? Grupo 4, ponto para o grupo 4, Pedro Joás, a Mel ali vibrando ali, ó. Te salvando aí teu grupo, olha só. O que tá? Fala, Pedrão, lê para nós de novo, pode baixar aí, Pedrinho, para não cansar. Cara, ele fechou. Estristeceis? Não, tem alguma Bíblia que fala não entristeçam o Espírito Santo, o Espírito de Deus? Que não faça com que o Espírito fique triste? Cara, tu tem noção disso? Vocês têm noção do que eu acabei de ler, do que a gente acabou de ler? O Espírito Santo é uma pessoa, velho. Ele é uma pessoa que se relaciona com a gente de forma normal e, inclusive, ele fica triste. A gente tem a capacidade de fazer o Espírito Santo ficar triste. E o que o texto nos exorta, nos ensina, para que a gente não faça o Espírito Santo ficar triste. Quando que uma pessoa fica triste contigo? Quando tu faz algo que você sabe que vai feri-la, que vai ofendê-la, que vai magoá-la. E é assim com o Espírito Santo também. Quando que o Espírito Santo fica triste comigo? Quando eu faço algo que eu sei que ele vai se magoar. Então a gente sempre sabe quando as pessoas ficam tristes conosco. Então, quando as pessoas ficam tristes com a gente sabe o motivo, normalmente a gente sabe, e a gente também precisa cuidar para que a gente não entristeça o Espírito Santo. Então a gente tem que saber agir. Como é que eu vou saber agir? Pela palavra, velho, com o cinto da verdade, lendo a palavrinha, pedindo para o Espírito Santo me dar vida, me dar entendimento, para que tudo aquilo que eu faça ali não envergonhe ele, não faça ele se entristecer. Então, não apague o Espírito, não entristeça o Espírito. Bíblias para o ar, espadas para o ar. Beleza? Rafa, tá de olho aí, Rafa? Prepara aí, grupo. Quando eu falar já, hein, galera? Beleza? Quando eu falar já. Próximo texto. Encham-se do Espírito. Efésios, capítulo 5, versículo 18. 1, 2, 3 e já! Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher
ou algumas Bíblias devem estar escrito, mas encham-se do Espírito. O que a gente deve fazer em relação a tudo isso que a gente acabou de aprender sobre o Espírito Santo? Encher-se dele. Encher-se do Espírito Santo. Sabe por que a gente é tão desgraçado e pecador? Eu falei desgraçado lá no Espírito Santo e eu não sabia, mas lá no Espírito Santo desgraçado é um palavrão muito feio. Eu sou desses, de pagar mico assim. A sorte é que eu expliquei o que significa desgraçado e eu vou falar para vocês também o que significa desgraçado. Porque desgraçado é alguém que não tem a graça. Um prefixo, para português aí, um prefixo de negação, de destituído, de foi tirado de você. Graça, desgraçado. Você é alguém sem graça, você é alguém sem a graça. Você não tem o direito a essa graça. É isso que aí eu expliquei lá na igreja, o pessoal ficou, não, entendi. Pensei que tu estava falando aquele sentido lá, que eu nem sei que sentido é, que eu nem perguntei para eles. Mas enfim. O que eu estou querendo dizer para nós? Que nós somos desgraçados, nós somos sem a graça da ação de Deus na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe como se encher do Espírito, como buscar ao Senhor, como buscar a presença dEle, como viver mais pleno, mais cheio dEle, e a gente não faz. A gente faz o contrário. Por isso que a gente é desgraçado. Por isso que a gente não alimenta a graça dentro do nosso coração. Por isso que a gente não experimenta a graça. Por isso que a gente não vive a graça. Porque a gente está sempre isolando o Espírito, apagando o Espírito, entristecendo o Espírito, se embriagando com o vinho. Que aí, o que esse texto significa? Não é literalmente só beber uma bebida alcoólica e ficar bêbado. Mas sim fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque a partir do momento que eu faço algo que vai contra a minha relação com Deus, eu desagrado Ele. E aí é isso que o texto está representando. O que eu devo fazer? Ao invés de procurar saciar as minhas vontades lá naquilo que o mundo tem para me oferecer, eu vou para a palavra e vou me encher do Espírito, cara. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Encham-se do Espírito. Amém? Já estou encerrando já. O que a gente aprende resumidamente, então? Eu quero compartilhar algumas verdades para ti. Primeira delas, Bíblia e Espírito Santo caminham juntos. Bíblia e Espírito Santo caminham juntos. O Espírito Santo é a revelação da Bíblia aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Sem o Espírito Santo, a Bíblia é só um amuleto, lembra disso. Você quer que a sua Bíblia seja um amuleto? Não. Então o que você vai fazer? Você vai pedir para que o Espírito Santo esteja agindo no seu coração sempre que você lê-la. Eu sei que tem adolescente aí que está lendo a Bíblia toda. Show de bola, muito bom, cara, muito legal isso. Mas sempre lembre-se que o Espírito Santo precisa agir em você. Senão você só vai ler um livro sem a ação do Espírito Santo e isso não vai te ajudar em nada. Só vai, entre aspas, gastar o teu tempo, pode até trazer uma certa sabedoria sobre algumas coisas da vida, mas não vai ser a ação do Espírito dentro de ti. Porque os dois caminham juntos. Cinto e espada não se largam. Cinto e espada não se largam. Infelizmente o Alfredo perdeu a bainha da espada dele na guerra. Mas normalmente no cinto fica preso a bainha, que é uma capa onde a espada fica protegida dentro. Né? O Alfredo não está ali, não sei o que aconteceu, depois eu vou perguntar para ele. Mas por quê? Porque você prende a bainha no cinto e coloca a espada dentro da bainha, que é aquela proteçãozinha que é coloridinha, que tem um monte de frufruzinho lá, que os guerreiros usam elas. Por quê? Porque os dois eles andam juntos, eles andam alinhados. Bíblia e Espírito Santo não se desgrudam. Outra verdade que você precisa saber, que só entende... não passou. Só entende essa batalha quem tem o Espírito. A verdadeira batalha, a gente leu no começo do texto que a nossa luta não é contra os nossos olhos pessoais, não é contra as questões do mundo. A minha luta não é contra fulano ou contra ciclano, a minha luta é contra o inimigo maior, que é o diabo, que está sempre querendo me acusar dos meus pecados, das minhas falhas, sendo que Jesus já venceu essa batalha, já me deu essa armadura e eu preciso estar então protegido. Lembra que a gente falou no primeiro dia que essa batalha é uma batalha para a gente ficar firme, para a gente defender o território que o Espírito Santo já nos deu. E só consegue entender isso quem tem o Espírito. E a terceira e última coisa nessa noite, que o Espírito habita nos que creem em Cristo. É fundamental que eu e você, a gente creia em Jesus Cristo como nosso Senhor,
como nosso Salvador, porque Ele é a própria armadura que Deus nos dá. Na verdade, a armadura de Deus é o próprio Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que a gente vence o diabo. É por meio de Jesus Cristo que a gente vence a tentação. É por meio de Jesus Cristo que a gente foge do pecado. É por meio de Jesus Cristo que a gente é purificado. Então, esse conjunto de coisas que a gente falou nessa série inteira, cinto, calçado, escudo, couraça, capacete, espada, todos esses acessórios são o próprio Cristo, que nos abraçam, nos cobrem e nos protege. É o próprio Jesus quem faz isso por nós. Por isso que o Espírito Santo habita naqueles que creem no Espírito Santo. Amém? Eu espero que você tenha realmente aprendido muitas coisas sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que a gente acabou de estudar, tanto aqui quanto lá nos outros episódios. Você que está assistindo a gente no YouTube, Deus abençoe a sua vida. Deixa um comentário aí, manda um salve para nós. Sucesso, tamo junto, valeu.